Fala pessoal, Antunes aqui. E hoje, colegas, eu vou falar sobre o treinamento até a falha. Muito está se falando aí sobre treinar até a falha, se você deve treinar até a falha, se você não deve treinar até a falha. Afinal de contas, o grande problema do mundo de hoje são especialistas de internet, especialistas de sofá. São, cara, tipo, desculpa, mas garotos, às vezes, que parecem meu irmão quando tinha 15 anos, falando sobre treino, né? E tudo bem, né? O negócio é o seguinte, hoje eu vou explicar de uma maneira levemente aprofundada, né? Levemente aprofundada. Mas assim, eu não vou dar uma aula, porque eu poderia dar uma aula de horas sobre isso, tá? Eu vou pegar todo o conglomerado de evidências, tudo que a gente tem de fisiologia, neurofisiologia sobre isso, e um pouquinho de biomol sobre isso, e depois a gente vai chegar à conclusão, por estudos e por observação dos fenômenos que acontecem com o seu corpo quando você faz o movimento até a falha, se vale ou não vale a pena. Então vamos lá, treino até a falha. O que é a falha muscular? No movimento humano, nós temos três tipos de movimento, tá? Concêntrico, excêntrico e isométrico. Alguns falam positivo, negativo e estático, mas é assim, fala concêntrico, excêntrico e isométrico. Beleza. Concêntrico, músculo contraindo, tá bom? Então aqui o cotovelo está flexionando, seu bíceps está contraindo. Excêntrico, alongando, o cotovelo estendendo. E isométrico seria se eu segurasse aqui, uma contração, uma geração de força em posição encurtada de forma estática, beleza? É isso. Quando a gente fala de treino até a falha, geralmente é até a falha muscular concêntrica, tá bom? A incapacidade do seu músculo de gerar o movimento pela contração muscular, beleza? E aí a gente vai falar os mecanismos que acarretam disso. A gente tem que falar primeiro um pouquinho de sistema nervoso central e unidade motora. Unidade motora é uma célula neuronal composta por corpo celular, dendrito e axônio. Também pode ser, em vez do corpo celular, neurônio motor alfa, tá? E as fibras que inervam, que pode ser de dezenas a milhares de fibras, tá? A depender da UM, da unidade motora. Nós temos unidades motoras de baixo limiar e alto limiar. As de alto limiar geralmente inervam fibras maiores, mais fortes, mais propícias à produção de força e potência. As de baixo limiar geralmente são mais atribuídas às fibras que necessitam de um menor esforço de pico de força e fibras menores, com maior concentração de mioglobina, maior capacidade oxidativa e menor capacidade de hipertrofia e produção de força. Beleza, entendendo isso que é. Quando a gente vai treinar até a falha, muitas pessoas atribuíam que o treinamento até a falha aumentaria o grau de recrutamento de unidades motoras, principalmente as unidades motoras de alto limiar, que são aquelas que inervam as fibras que a gente geralmente quer hipertrofiar, que são as fibras de tipo 2A, 2X, 2B, beleza? Força, potência e explosão. Tá. Porém, a gente sabe que hoje, na ciência, tanto treinos até a falha quanto próximos da falha, se a carga e o volume for equalizada, tem o mesmo nível de recrutamento de unidades motoras, o mesmo grau de ativação muscular. Beleza? Por quê? Porque não é só a proximidade da falha que determina isso, tem outros mecanismos. Ok, a gente já vai decorrer disso. Bom, se não tem uma diferença tão grande em aumento e recrutamento de unidades motoras, o que mais a gente teria para tornar plausível se prescrever treinos até a falha? Talvez uma sinalização anabólica melhor? Por exemplo, a gente sabe que tem diversas proteínas e genes que são aumentos, têm sua expressão aumentada ou fosforilada nas proteínas quando a gente treina, que são associados a mecanismos internos de geração de anabolismo, basicamente assim, tá? Então a gente pega alguns estudos que fazem comparação de Western Blot Analysis, que é uma análise de marcadores bioquímicos, tá? Desses, geralmente de proteínas, que estão correlacionados à hipertrofia, tá? E a gente vê se tem uma expressão aumentada ou não em treino comparado ao treino até a falha ou próximo dela. E a maioria dos estudos não acham um aumento significativo de expressão de, por exemplo, uma proteína que é muito famosa, cuja fosforilação dela, o momento da fosforilação dela indica, o momento da sua expressão também indica uma maior, talvez, sinalização anabólica, que é a P70S6K, não tem diferença. Então a gente vê que talvez o mecanismo interno também não tenha muita diferença assim. Aumento de tensão mecânica. Não. A tensão mecânica é primordialmente gerada pela carga. Porque na célula muscular, na membrana celular, nós temos mecanosensores que são sensíveis à magnitude da carga e à sua durabilidade. Porém, a durabilidade ela não
tende a ser tão diferente de treinos até a falha e próximo dela. Quando você treina próximo até a falha, você já gera o máximo de estímulo necessário. O que acontece para além dali? Acontece para além dali é o aumento do grau de fadiga. Fadiga tanto a nível periférico, fadiga do sistema nervoso central. O que é a fadiga? A fadiga é, por diversos mecanismos celulares, neurofisiológicos, fisiológicos e às vezes até psicológicos, você perde a capacidade de aumentar ou manter o seu desempenho, seja na minha sessão de treino ou em sessões de treino ao longo do tempo. O aumento do treino o treinamento até a falha se induz sim a maiores níveis de fadiga. Isso aliado a um volume de treino mediano, que é, por exemplo, seria um volume de treino de 8 a 10 séries, 12 séries semanais por grupo muscular, que para mim já é um volume de treino ótimo, poderia gerar uma fadiga que impossibilitaria uma progressão de treino, ferrando um dos principais pilares do treinamento, que é a progressão de carga. Beleza, então se tem um aumento do acúmulo de fadiga, pode também diminuir o recrutamento de unidades motoras ao longo do tempo, ao longo das séries, ao longo das sessões de treinamento, e você tem um aumento também de microlesão, microdano tecidual. Hoje em dia a gente sabe que em excesso pode fazer com que um monte de recursos do seu corpo ele seja destinado à reparação tecidual e não à construção de proteína miofibrillar, que é o que vai gerar a sua hipertrofia. Isso não é interessante, beleza? Isso atrapalha a recuperação, atrapalha todo o processo. E quando a gente vai ver marcadores bioquímicos, diversos estudos que analisam o treino até a falha, próximo da falha, acham maiores níveis de, principalmente, creatinoquinase, que é uma enzima associada à lesão muscular. No treinamento esportivo, por exemplo, eles usam muito esses marcadores bioquímicos para ver se o atleta está se recuperando entre as sessões de treino ou não, se o volume de treino está de mais ou de menos, beleza? Beleza. Bom, parece que é ruim treinar até a falha, né? Mas não é bem assim. Existem momentos de se aplicar o treino até a falha. Existem populações que podem se beneficiar do treino até a falha. Quem prega treino até a falha, alguns professores que pregam, o racional deles, eu entendo completamente. É o seguinte, eu já fui desses professores, tá? Que eu trabalho nisso aqui há muito tempo, e o meu raciocínio foi evoluindo ao longo do tempo, que é isso que a gente deve fazer, né? Eu gostava muito de treinar até a falha. Eu era o cara do volume extremamente baixo e treinando até a falha. Por quê? Porque realmente, se o aluno, às vezes, por exemplo, eu já atendi alunos que eram médicos, estudantes de medicina, e eles não tinham tempo e nem saco para treinar. Então, cara, a partir do momento que o cara passou de iniciante, era treinar até a falha, porque ele fazia uma série por exercício. Dava no máximo 3 a 4 séries por semana por grupo muscular. Então, nesse cenário, não vai ter problema, porque a diminuição do volume vai compensar que esse acúmulo de fadiga do treino até a falha não seja excessivo. Pode ser realizado. Para quem mais deve ser interessante utilizar? Pessoas que treinam com uma carga, uma quilagem baixa, por algum motivo, talvez uma limitação de recurso, talvez uma condição articular ali, não sei, deve ser analisado o caso, tá? Esse tipo de pessoa, talvez uma reabilitação de tendão, por exemplo, esse tipo de pessoa pode se beneficiar de um treino até a falha. Por quê? Porque a intensidade de carga vai diminuir e a intensidade de esforço deve se manter alta, porque daí sim a gente vai ter aquela gradação de recrutamento de unidades motoras para que esse esforço seja alto o suficiente para que recrute as unidades motoras de alto limiar, mesmo com uma carga menor. Agora, onde não utilizar o treino até a falha? Bom, pessoas que treinam volume de treino alto, eu nem gosto de volume de treino alto, mas caso você tenha, treinar com volume alto e treinar até a falha, é a maior burrice que você vai fazer, tá? Uh, cara, alguns exercícios, tem exercício que, eu vou falar primeiro dos iniciantes, desculpa. Cara, iniciante não tem a mínima necessidade de treinar até a falha, tipo, não precisa, tá? Intermediário avançado, falha periodizada e a depender do exercício. Por exemplo, vamos lá, nós temos exercícios que são propícios para ser realizados até a falha, é interessante, e tem exercícios, cara, que tipo assim, o risco-benefício, quando se faz esse cálculo, esse peso na balança, simplesmente não compensa. Por exemplo, você vai fazer um agachamento livre na barra até a falha, pra quê, cara? Pra quê? Pra cair, despencar a barra mesmo com suporte ali, tipo a academia toda fica te olhando e você vai ter que levantar de novo, dependendo da carga que você pegue, tipo, sabe? Desnecessário. Um leg press 45, onde geralmente a quilagem pode ser alta,
tá ligado? E aí você vai despencar tudo aquilo, vai fazer um puta barulho, pode estragar o equipamento, dependendo do equipamento. E, cara, você pode pôr um risco ali, por mais que tenha o carrinho que segure, né, tenha trava de segurança, você vai arriscar? Não precisa, entendeu? Não precisa ficar todo espremido no leg press. Alguns exercícios onde se você perder a técnica, você pode compensar muito com outros grupamentos, outras articulações e pode aumentar o risco de lesão, também não é interessante. Onde você deve realizar até a falha? Onde se poderia realizar um exercício até a falha? Exercícios mais uniarticulares, máquinas mais controlados, por exemplo, uma cadeira extensora, cadeira flexora, mesa flexora, uma rosca na polia, um tríceps na polia, uma elevação lateral. Elevação lateral é bom para você utilizar até a falha. Outro motivo, outro lugar onde a falha pode ser encaixada, lembra que eu falei que era de forma periodizada? Quando nós vamos progredir. Progredir o quê? Nós vamos progredir uma repetição para uma determinada carga. Porque no modelo de progressão de carga nós temos essa seguinte regra. Cara, você progride não só carga, você progride também as repetições para aquela carga, que isso vai aumentar a totalidade do estímulo. E às vezes, essa uma, duas repetições a mais que você tem que fazer no seu treino vai ser a sua falha. Nesse contexto, não precisa se segurar. Nesse contexto, você pode fazer, beleza? Porque daqui a pouco sua capacidade vai aumentar e não vai ser mais as suas repetições de falha, beleza? Nesse contexto, legal. Então, entenda, não tem anjos ou demônios, tá? Depende de como você utiliza a parada, beleza? E é basicamente isso, entendeu? A falha é o seguinte: para quê, quando, por quê? Sempre pense em quais mecanismos utiliza e é basicamente isso, beleza, pessoal?